Muito bem, agora aqui no Estúdio Gaúcha nós vamos falar sobre saúde mental. Você sabe o que é a síndrome de burnout? Você teve que se ausentar do trabalho, apresentar um atestado médico devido a algum problema de saúde mental agora durante a pandemia? Porque uma pesquisa divulgada nas redes sociais, divulgada na imprensa, feita por uma startup, tem chamado bastante a atenção para isso. Ela é focada em gestão de atestados médicos e saúde corporativa e ela mostra que a incidência de atestados médicos cresceu 30% desde 2020, sobretudo em empresas de atividades administrativas. Esse levantamento analisou cerca de 480 mil atestados que foram cadastrados em uma plataforma por essa startup. Esse número chama a atenção. Será que ele reflete realmente o número de doenças mentais que o Brasil tem enfrentado durante a pandemia? Para saber um pouco mais sobre isso, para esclarecermos um pouco mais essa pesquisa, nós vamos conversar agora com a especialista em medicina do trabalho, também diretora da Anhiggs, Rosane Carvalho de Araújo. Doutora Rosane, muito obrigado por atender a Rádio Gaúcha. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite a todos os ouvintes, boa noite aos amigos da rádio. Obrigada pela lembrança do meu nome. Doutora Rosane, a gente vê pesquisas e mais pesquisas que estão sendo divulgadas desde o ano passado sobre o burnout, o chamado burnout, em diversos setores do serviço, da indústria, enfim, do comércio, muita gente, inclusive da saúde, claro, muita gente sofrendo deste mal. Queria que a senhora explicasse primeiro para o nosso ouvinte o que é o burnout. O burnout, ele não é uma doença, né? Ele é uma síndrome. Ele é uma síndrome de esgotamento, né? Mental, principalmente, físico e mental, onde, como toda doença mental, ele é multifatorial. E no burnout a gente encontra um fator estressor também no trabalho, né? Não só nas outras partes da vida do ser humano, mas principalmente um fator estressor no trabalho, né? Mas é uma síndrome. Certo. E o que ele causa na pessoa? Qual é o efeito que ele traz? Eu costumo dizer que é muito perceptível, assim, da gente ver a falta de energia que a pessoa se encontra, né? Então, ela vai ao seu limite físico e mental e ela passa a ter uma falta de energia. Eu analiso isso muitas vezes ela traduz isso como ela se sente como uma uva passa, sugada, encolhida, desidratada, né? Então, sem muita força para levantar, para ter ânimo de expectativa de vida, expectativa de objetivos diários, tanto nas suas conquistas diárias, né, familiares e pessoais, quanto também a falta de energia para o trabalho. Então, ela tem essa principal característica da falta de energia. Ela foi ao seu limite de uso, digamos assim, de toda a sua capacidade, até que ela se esgotou, né? Então, é um estado de esgotamento físico e mental. Sim. E é uma síndrome relativamente... uma descoberta nova, digamos assim, da medicina? Ou ela existe desde há muito tempo atrás? Não, eu acho que não é uma descoberta nova, né? É como... ela existe há muito tempo, né? Mas é importante a gente salientar... eu vi uma pesquisa recentemente de uma startup, 100% do aumento das doenças mentais nesses 2 anos de pandemia. Sim. Só que eu estava analisando mais profundamente essa pesquisa e é importante a gente também identificar alguns viés, né, que a gente percebe. Primeiro, né, que há um aumento do número de casos durante agora essa pandemia de saúde mental. Sim, é verdade, as pessoas tiveram um fator estressor muito intenso, né, que foi a pandemia, com uma mudança de vida radical, né, um medo muito grande inicialmente em relação à doença, perderam muitos familiares, muitos amigos, pessoas próximas, e isso fez com que desencadeasse, né, todas as doenças que estavam submersas, né. Então, assim, nessa pesquisa a gente observa, assim, a seleção do CID, né. A pesquisa foi feita em cima de atestados, né? Ela não foi feita exatamente com as pessoas, mas em cima de um documento, né. E a gente vê nesse documento, muitas vezes, eu como médica do trabalho recebo vários documentos, vários atestados de todos os tipos de doença, e a gente percebe, principalmente na saúde mental, muitas vezes o profissional ele tem uma relação médico-paciente e ele escreve aquilo que a pessoa está dizendo, não necessariamente aquilo é uma verdade, né?
ele escreve aquilo que o profissional diz. Então, se a gente faz uma pesquisa baseada só em documentos, sem diagnóstico e acompanhamento, a gente vai ter um viés de erro aí, porque muitas vezes esses atestados de saúde mental, eles têm 2 a 3 CIDs diferentes. Um F32, que é de depressão, um 41 de transtorno de ansiedade. Então, ele tem vários números, códigos diferentes, às vezes mais de um, porque o profissional psiquiatra ainda está na fase de identificação da doença. Então, ele ainda não definiu. E até porque, às vezes, a doença mental pode ter mais de um CID também. Então, ele foi feito em cima de atestados. Esse é o primeiro viés, assim, que há um número ali que vai ser não tão correto. E o segundo viés que eu estava vendo é como que é feito esse registro, porque a partir do momento que tu tem uma ferramenta para tu registrar o CID, né? Se é um CID só que eu posso registrar, e esse atestado vem com 2 ou 3 CIDs, o profissional que registrou, que daí a gente não sabe, não explica se é médico, se foi um técnico de enfermagem, e ali dizer que até mesmo o trabalhador podia registrar, ele tem 3 CIDs, então ele não tem esse critério técnico para saber qual o CID que eu vou registrar. Então nós temos um outro viés aí, que é a forma de registro do código, né? Então, assim, que aumentou o número de casos de doença mental, eu concordo com isso, mas assim, aumentou o número de burnout, aí eu não sei te dizer se isso é realmente um fato verdadeiro pela forma como foi feito a pesquisa, né? Então, assim, a pandemia precipitou, assim, doenças que estavam latentes, né? Pessoas que já tinham um desenvolvimento psíquico desde a sua infância com ansiedade, com depressão, que vem se manifestando e que não é tratada, e que chega na vida adulta, segue a sua vida, até que algo intenso predispõe ao aparecimento da doença, que a gente chama de fator desencadeante. Sim. Então, nessa pandemia, precipitou ao aparecimento, né, daquilo que estava embaixo do iceberg, né? Veio para cima. Sim. Né? E aí, então, tem essa situação. E fora que esses casos que também tinham doença mental e estavam controlados, isso pelo fator estressor pandemia, desestabilizou, né? Porque a forma de vida, tu imagina, se uma pessoa que tem um equilíbrio, assim, que não tem uma doença mental, né? E já foi difícil de enfrentar uma pandemia, quem tem uma doença que está sendo tratada, mais facilidade tem para desestabilizar. Então, verdade. nós tivemos um aumento desses aspectos também. Nós estamos conversando aqui com a doutora Rosane Carvalho de Araújo. Ela é diretora de normas da ANRIGS, Associação Médica do Rio Grande do Sul, especialista em medicina do trabalho. Doutora Rosane, a senhora trouxe um ponto importante, até para a gente esclarecer para o nosso ouvinte essa pesquisa que chama a atenção, né, pelo número que é colocado de que cresceu 30% a incidência de atestados médicos devido a problemas de saúde mental, mas a senhora traz um ponto importante que afirma que os atestados são dados em CIDs diferentes, né? Não se sabe direito se realmente é um burnout que a pessoa tem, o que teria. E aí vem uma questão. As pessoas geralmente pegam o atestado, passam uns dias em casa, dão uma leve melhorada, já acham que está tudo bem e já voltam ao trabalho. Deveria ser feito um acompanhamento, né? Exatamente. E a gente vê muito assim também, eu como médico do trabalho, às vezes eu pego diagnósticos assim, que o colega que fez esse acompanhamento, seja ortopedista em outras áreas, pneumo, ou até um psiquiatra, que a gente está falando de saúde mental, ele faz essa entrevista, ele faz essas consultas com o seu paciente, e aí o paciente refere as circunstâncias, né, que ele acha que pode ter desencadeado. E o colega, sem confirmar essas circunstâncias, ele acaba registrando isso como um burnout, registrando isso como eu recebo os atestados, né, informando assim, olha, não, porque ele está tendo essa doença que é relacionada ao trabalho. E aí eu vou conversar com esse trabalhador, eu vou investigar, eu vou ver o que aconteceu, e muitas vezes a gente já identifica, né, na linha do tempo, essa pessoa com uma alteração de desenvolvimento psíquico desde a infância, depois já, né, alguns sinais que nos falam essas repetências escolares durante o período escolar, que me reforça que tinha alguma coisa de estado de saúde, de equilíbrio mental nesse período, de desestabilidade, desequilíbrio, né, familiar, social, aí a gente tem que descobrir o que é.
Tive situações dentro deste pacote de doença mental que realmente aumentou na pandemia. A gente tem várias situações diferentes, né? Sim. Eu tive pessoas que perderam familiares, perderam esposa com Covid, perderam amigos próximos, né? Vizinhos. Então, o medo de que a doença estava chegando perto, né, de si. Fora isso, os compromissos de trabalho, algumas pessoas levando o trabalho para dentro de casa, né, fazendo esse home office, modificando a sua rotina, e ali se soma todas as tarefas, né, porque tu não consegue isolar isso, né, não, agora eu vou trabalhar das 8 às 5 na minha casa e não vou colocar roupa na máquina, não vou me preocupar com a hora do meu filho que eu tenho que buscar, ou que eu tenho que levar, ou que eu tenho que atender ele com tema. Então, houve uma sobrecarga geral, né, das pessoas em relação a levar o trabalho para dentro de casa. Essa experiência, ela não é para todo mundo, né? Se a gente for selecionar as pessoas que conseguem o home office, inicialmente parece ser uma coisa, que maravilha, mas quando a pessoa começa a ter esse home office, muitas vezes ela se dá conta que eu não estou pronta para isso, esse não é o trabalho que eu quero. Eu quero voltar, eu quero separar, eu quero ter. Quando eu venho para casa, eu estou só em casa. Quando eu vou para o trabalho, estou só no trabalho. E tem gente que trabalha bem assim, né? Outras pessoas conseguem trazer para dentro e fazer isso tudo ao mesmo tempo. Só que não teve muita escolha, né? Vamos ter que fazer dessa forma. Então, realmente, nem todo mundo estava preparado para isso. E a gente tem que lembrar que a doença mental, ela é multifatorial. Ela tem fatores de desenvolvimento psíquico, ela tem fator estressor familiar, ela tem fator, a herança genética, ela é importante, mais de uma pessoa na família com doença mental, o trabalho também, o fator estressor de uma separação, o fator estressor da perda de um familiar. Então, ela é multifatorial. A gente não pode dizer isoladamente, não, essa pessoa está com crise de ansiedade só por causa disso. Não, né? Ela é uma doença diferente, ela é uma doença multifatorial e que deve ser atendida por multiprofissionais, né? O psiquiatra, o médico do trabalho lá no ambiente dele, a psicóloga, né, com a psicoterapia, muitas vezes uma assistente social para poder identificar como está a realidade dessa pessoa, né? Então, ela é uma doença bem complexa que exige vários profissionais. Sim. Doutora, uma outra questão que surge é a questão do estigma, né, quanto à doença mental. A gente tem que tirar esse estigma, tirar o preconceito de que ter uma doença mental é uma pessoa com um problema grave de saúde, uma pessoa que deve ficar à parte da sociedade. Não. Todo mundo pode ter uma doença mental, mais leve que seja, mais pesada, mas é bom investigar. E aí vem uma questão. Toda empresa, dúvida realmente até dos nossos ouvintes, toda empresa tem que ter uma medicina do trabalho, tem que ter uma área de medicina do trabalho? Olha, existe uma norma que é a NR4, que fala do SESMIT, que define, ela até está agora em revisão, que define qual o grau de risco da empresa, né, qual é o ramo de atividade, quantos funcionários existem naquela empresa para que ela seja obrigada a ter um médico do trabalho. Quando a gente passa a perceber, né, o ideal seria que não houvesse essa necessidade, essa obrigatoriedade. Eu só tenho um médico que trabalha na minha empresa porque sou obrigado a ter. Isso é ruim, né? O bom é quando as pessoas conseguem, e isso tem várias empresas que já enxergam dessa forma, o quão importante é ter um profissional que conhece bem esse ambiente de trabalho, as doenças que estão ali, que vão aparecer, que não necessariamente são as doenças do trabalho, por exemplo, a sazonalidade, né, as doenças mais de inverno, as doenças respiratórias, o que eu posso fazer para auxiliar, para que o meu trabalhador tenha uma melhor qualidade de vida, menos adoecimento. Então, não é só as doenças do trabalho. Agora no verão eu tive dengue recentemente, então o que eu preciso orientar esse trabalhador no trabalho e na casa dele em relação à dengue? O que eu preciso fazer? Então, para várias áreas, né? Então, ele é um profissional que auxilia muito as empresas e os trabalhadores. Certo. Mas, infelizmente, ainda é muito visto quanto à obrigatoriedade do profissional. Até porque se a gente trabalhar com a prevenção, o colaborador pode render mais, render de forma mais saudável e a empresa também, né, acabar tendo mais ganhos. Doutora, uma última questão, tirando fora a questão da saúde mental, a saúde física dos trabalhadores, agora com a volta ao trabalho no escritório, na sede da empresa, tem aumentado a questão de busca pelo médico do trabalho quanto à saúde física, pela sua percepção? Olha, nós tivemos as medidas provisórias, né, durante a pandemia,
que alteraram as questões das regras em relação ao número de horas, redução da carga horária, né, para redução dos custos, que as empresas estavam passando por dificuldades financeiras. Tivemos o apoio, né, do governo em relação a esses reforços, né, que as pessoas precisavam receber, que estavam perdendo seus empregos. E o que nós tivemos também nesse período foi a suspensão da realização dos exames periódicos, que eram obrigatórios. Nós tivemos durante o ano de 2020 e principalmente 2021 também a suspensão, a interrupção, não era obrigatório fazer esse exame. Então, até para não expor, né? Então, não circular tantas pessoas, elas não, muitas vezes as empresas têm em mais de uma localidade, né, a sua sede. Sim. Então, vai para lá, vai para cá, circula e a gente estava controlando justamente a circulação das pessoas por causa da pandemia. Então, nós tivemos aí um gapzinho de 1 a 2 anos, onde essas pessoas ficaram sem esses acompanhamentos. Então, agora, 2022, as empresas estão novamente, né, fazendo os exames periódicos de saúde para ouvir o funcionário naquele momento, para saber o que aconteceu com ele. Então, se ele teve internação, se ele teve alguma doença importante além do Covid, se ele teve Covid, quando foi, se houve internação ou não, se ele fez a vacina, por que ele não fez ainda, né? Tentar mostrar para ele a importância da vacina. Olha como muitas pessoas deixaram de internar e ter uma evolução de doença grave com a vacinação. Então, ouvir essa pessoa e poder orientá-la. Como é que está? Porque eles não fizeram nem, nesses 2 anos, as pessoas não fizeram a revisão da próstata. Elas não fizeram o Papa Nicolau, né? O citopatológico. As mulheres não foram fazer exames de mamografia que não foram feitos, né? Então, agora é o momento da gente retomar na hora do periódico a falar dessas questões do cuidado de saúde que, olha, quando que foi o teu último exame de próstata preventivo, né? Pela idade a gente pergunta, né? A pessoa está com 50 anos, eu vou perguntar isso no exame periódico. Doutora, foi lá em 2020, 2021. Então vamos retomar, está na hora de fazer de novo. Não dá para, tivemos uma pandemia, tivemos que passar por isso, mas nós precisamos prevenir as outras doenças também, né? Então, há essa conversa na hora desse exame periódico, de orientação. E muitas vezes é importante, isso que tu disseste, né? Que as pessoas precisam, não é porque elas estão com uma doença mental, que elas, quanto mais isoladas elas ficarem, pior é. Claro que em algum momento, se a doença mental é grave e exige uma internação, vai ser por um período. Assim que ela sai daquele período, ela passa por um momento de transição domiciliar e em seguida ela é estimulada a recuperar, né, a retomar a sua vida. Sim. A enfrentar situações do dia a dia, do trabalho, na rua, no lazer, a fazer exercício que estimula a produção de serotonina, estimula um bem-estar de saúde mental, né, o exercício físico. Então, ela precisa retomar o quanto antes. Não só o trabalho, mas todas as atividades, o controle da vida dela é muito importante para essa recuperação. Ela ir retomando a sua vida em todos os aspectos. E no trabalho também. Então, às vezes a gente costuma dizer assim, o trabalho, ele vai fazer mal para a pessoa. Não, pelo contrário. Ocupar a mente dela vai torná-la saudável. Ela tem que retomar isso, né? Ocupar a mente. Existe até um ditado em relação a isso, né? Mente vazia, oficina que não é muito boa, né? Então a gente tem que estimular a ocupar a mente com outras coisas. A técnica mesmo me desculpa me prolongar um pouquinho nessa resposta, mas a técnica cognitivo-comportamental que é usada na psiquiatria, ela é justamente isso, é o cognitivo, é eu transformar o meu pensamento, a minha emoção, através da mudança do meu pensamento, né? E aí eu mudo o meu comportamento. Então, se eu tenho um pensamento de tristeza e eu fico estimulando esse pensamento de tristeza com os meus pensamentos, mais triste eu me sinto, menos ação eu tenho. Agora, se eu tenho um pensamento de tristeza e eu estimulo a outros pensamentos de bem-estar, de lembranças boas, de motivação, pensamentos vão me gerar emoções que vão me gerar ações positivas. Então, isso é uma forma de tratar, né? Então, quanto mais a gente estimular e incentivar essas pessoas, melhor.
Muito bem. Especialista em medicina do trabalho, médica doutora Rosane Carvalho de Araújo, trazendo aí também um alerta importante, muito importante sobre a saúde mental. Doutora Rosane, muito obrigado por nos atender aqui na Rádio Gaúcha. Uma ótima noite, uma ótima semana. Igualmente para vocês e para todos os nossos ouvintes. Uma boa semana, muita saúde para todos nós. Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha.